Antigamente pra gravar... Já tá rolando já. Ah, sim, então. Mas antigamente pra gravar, você que tinha sem introdução, como fala? Cold Open, como fala nas séries em inglês. Você tinha que apertar o botão de gravação e o play ao mesmo tempo, naqueles gravadores antigos de fita cassete. Ah, esse é Ravache, né? É. Olá a todos. Hoje eu vou fazer... Vai lá. Hoje é 29 de março de 2021. Pós-coronga. E estamos aqui. A gente tá no inteirinho do coronga, né? Estamos no meio da rebordosa. Bem, enfim. Mas vamos superar isso. Como superamos outras coisas. Superamos a peste negra. Superamos o que mais? A explosão... A espanhola, a gripe espanhola. A gripe espanhola, a erupção de Krakatoa, o governo Sarney, isso, né? O confisco da poupança. Sarney. O confisco da poupança com Collor. Superamos, o que mais nós superamos? O governo Lula e Dilma também. Superaremos o Bolsonaro também. O que mais? Superamos várias coisas. Superamos várias coisas. E é isso, estamos aqui, mais um dia de superação. Acho que nós temos que mudar o mote desse podcast para dobrar, então sair tipo assim, das dezenas de milhões para centenas, né? Isso não é dobrar, né? Enfim, mas dobrar em escala logarítmica. O nosso público, fazer um podcast motivacional, eu acho, né? Sim, a lá Augusto Cury. Sabe quem é? Por que não? Sabe quem é o Augusto Cury? Já vi assim, aqueles livros assim. Sim, exatamente, aqueles que vendem no supermercado, né? Na gôndola perto do caixa, né? Cara, eu fui me perguntar, cara, porque as pessoas acreditam mesmo no que elas falam ali, né? Essas babões. Então eu acho que é verdade, cara. Eu acho que em alguma medida deve ajudar muita gente, né, cara? Sei lá, o pessoal que é mais vulnerável, assim, né? Assim como a igreja, né? Sei lá. A igreja pelo menos tem uma rede ali de apoio, tem... Pode ser. Tem isso uma coisa né? palpável. Uma comunidade, né? Tem uma coisa palpável, né? Uma unidade de fé, que até explica o fato de eles serem meio talibãs em alguns casos, né? Justamente para criar a ideia de grupo você tem que se demarcar. Agora, aquelas baboseiras motivacionais. Você sabe que outro dia eu tava Outro dia não, né? Há uns meses atrás, assim, eu passei um período meio a fim de me inteirar um pouco dos filmes brasileiros, né? Especialmente os mais recentes. Aí fui tentar assistir algumas coisas. Tem muita coisa disponível no YouTube mesmo, gratuitamente. E aí eu caí num que era... Esse eu acho que tá no Netflix, nem é no YouTube não. Mas eu caí num que é... Eu não lembro qual é o nome da porra do filme. O Vendedor de Sonhos. Beleza. Com... Doce de leite? De sonhos, De creme? E aí era um filme com o Dan Stuba, né? Aquele ator lá. O Tom Hanks brasileiro? Isso, exatamente. E aí ele com um outro... Ele era tipo um empresário, assim, muito rico, não sei o quê. Aquele filme, né? Cidade de São Paulo, empresário muito rico, não sei o quê, que estava tentando se matar, e aí vem um mendigo todo barbado lá em cima do prédio e salva o cara, convence o cara a não se matar. Aí nisso eles estabelecem ali uma amizade e aí começam a passar o dia juntos, conversando, não sei o que, o mendigo lá. E aí o mendigo é o tal do Vendedor de Sonhos. Cara, eu não consegui assistir 15 minutos do filme. É um filme baseado num dos livros do Augusto Cury. Eu não consegui, cara. Eu tentei assim, mas aquilo tava me doendo o cérebro, cara. Porque era uma frase de efeito atrás da outra. Sabe, assim, era só isso o tempo todo, o filme inteiro. Eu falei, porra, cara, eu não tenho condições de assistir isso aqui, eu não vou conseguir. E aí chega, porque eu também sou assim, tipo, tanto livro, filme, qualquer parada, se eu não tô gostando, foda-se, eu não tenho essa de seguir adiante só por, sei lá. Martírio? Não vou nessa, eu desligo, vou embora. O que será que vai acontecer? Será que o... Eita, caralho. Essa meta, o episódio entra com a música no meio dele, assim. O que será? Acho que obviamente o mendigo... Foi bem sucedido. Duvido que o... certamente era aquele clichê, né? O empresário, em vez de, eu já me usei como de você, que nem papel higiênico, agora volte aí para suas drogas aí, seu crack, sua rua, acabou.
Certamente é aquele clichê básico. O cara deve ter sido alguém muito bem sucedido, que não deu valor à família, não sei o quê. Aí, em algum momento da vida percebeu que estava perdendo muito tempo, que se arrependeu de ter se dedicado tanto ao trabalho e olhar só pro dinheiro, não sei o quê. Essas paradas todas, né, de bicho? Quer dizer que o pobre não tem nem condições de fazer, né? Não pode se dar esse luxo, né, eu tô me bicho? dedicando muito ao trabalho, eu preciso olhar mais pra minha família. Ou é isso, né, bicho? É isso. Bom, mas depois desse preâmbulo todo esse preâmbulo, pra variar, até porque um dos objetivos desse podcast é não ir direto ao assunto, né? Não é. E tampouco motivar você também, ouvinte. Mas quem somos nós, afinal de contas, que a gente nem falou? Pra quem tá aqui pela primeira sim, vez. Claro, eu sou Pelé. E eu sou a Madonna. Restaurante Nascimento, exatamente. Então é um podcast com Pelé, que vai batizar agora no Maracanã, atropelando o irmão do Nelson Rodrigues, e a Madonna, célebre cantora. Isso aí. Né? Então, enfim, é isso. O episódio de hoje vai tratar sobre os elementos que estão para além da obra de arte, com Pelé e Madonna. Em que medida esses elementos fora da obra em si influenciam a sua apreciação da arte. Títulos, exato. Por exemplo, a materialidade na qual o objeto se manifesta, projeto gráfico de um livro, enfim, é disso que nós vamos tratar. Porque as formas comunicam a mensagem, ou se elas comunicam desvinculadas completamente desses aspectos materiais. Comunica ou não comunica? Diga, Madonna. Então... Você já teve uma voz mais sexy. Mais sexy, é verdade. E um visual também, né? Idade, né? A idade é foda. Fiquei com a voz grossa, fumei muito, né? E tomei muita testosterona também. Acontece. Então, teve uma das coisas que sempre me chamou a atenção com relação a isso, por ser músico, né? Videoclipe, cara. Ser música? Ser música, no caso da Madonna, né? Videoclipe, né? Eu sempre achei que videoclipe era uma coisa, dentro do mundo ali da música pop, né? Era uma coisa que direcionava muito a compreensão ou a interpretação do que era, do que poderia ser a mensagem da música, né? Que de repente o videoclipe, quando surge, ele em alguma medida te desobriga de prestar atenção só na letra e de interpretar apenas a partir da poesia, né? E aí você acaba... porque ali tem um elemento visual, né, muito claro, exceto quando é um videoclipe, tipo, como tem muitos também, que é videoclipe de show, né? Cenas de show, não sei o que, uma outra jogada. Mas quando ele tem um roteiro mais, assim, artístico mesmo, né? Que é quase que uma historinha, um filme ali acontecendo, não sei o que, isso faz com que as pessoas... tenham dificuldade depois de assistir o videoclipe de conseguir ouvir a música e se desvincular dessa imagem, né? Um clássico que me chama a atenção assim, é aquele I Want to Break Free do Queen, né? Porque, porra, você poderia ouvir aquela mensagem de diversas outras formas, né? Mas quando tem o videoclipe, que é essa coisa dele vestido de mulher, não sei o que, não sei o que lá... Todos, né? Então, exatamente, todos viviam dentro da casa ali, não sei o que. Obrigatoriamente a minha cabeça vai para esse lugar do tipo da homossexualidade, dessa coisa de querer ser livre sexualmente, não sei o que, e a letra não é necessariamente sobre isso, né? Tanto que ela foi composta pelo Deacon, né? Que era o baixista, e era o mais caretão. Pois de todos ali, dos quatro, era o mais careta, né? Foi aquela avacalhação, aquele clipe, de fato. Pois é. Né? Esse me chama muita atenção, assim, porque por conta disso, assim, é um videoclipe que te direciona a tua interpretação exclusivamente para um determinado lugar, assim, a respeito do que é ser livre, né, do que é ter liberdade, não sei o quê, que pode ser um monte de coisa, né, cara? A gente acabou de falar aqui, né, do trabalhador pobre, né? Ele poderia cantar essa música, né? I Want to Break Free, mas assim... Aí ia derrubar o sistema, né? Um monte de operário fudido lá na fábrica cantando, né? Então, aí que tá, mas porra, a música não é muito animada pra dar um... E esse ponto, existe determinadas emoções, elas estão plasmadas
porque elas respondem a, sei lá, formas de interpretação já tão dadas assim para falar aquela palavra que todo mundo, os marxistas vão tacar pedra, natureza humana, ou elas são historicamente construídas, né? Por exemplo, nós interpretamos a música I Want to Break Free como uma coisa alegre, assim, animada, né? Até num ponto ficar meio cafoninha, né? Mas tem elementos ali acústicos que produzem essa reação, ou isso é um fruto de uma forma que isso foi histórica e socialmente construída e você interpreta, não, eu estou ouvindo isso aqui, então isso implica em, sei lá, em sentimentos positivos, né? Será que tem isso? Ou seja, por exemplo, porque geralmente a música que é mais acelerada dá ideia de alegria, uma música que tem um andamento mais lento, geralmente ela passa a impressão, para além de todos os outros elementos, né? De harmonia, tipo de acorde, melodia, instrumentação, caixa de acorde, mas tem uma tendência a se associar a isso. As músicas mais lentas serem mais melancólicas ou mais intimistas, as mais agitadas, mais animadas, mais alegres, né? Tanto que tem os tempos lá da música que fala alegro, exato, né? Eu tenho bastante dúvida sobre isso, assim, eu não tenho uma opinião formada, até porque também nunca me aprofundei assim para pesquisar e ler a respeito disso, mas existe uma divergência muito grande dentro do ambiente, assim, até mesmo o ambiente acadêmico mesmo, né? Na verdade, principalmente dentro do ambiente acadêmico, com relação a isso, né? Os usos de determinadas sonoridades, né? Ou como você mencionou, a coisa do andamento, não sei o quê. Há quem diga que determinadas, por exemplo, a escolha por determinados timbres ou determinadas tonalidades, modos, né, maiores, menores, não sei o que lá, isso vai fazer com que você interprete aquilo obrigatoriamente como algo alegre, triste, não sei o que. Eu não sei, há quem diga que isso é cultural e foi construído ao longo da história, né? Porque, enfim, se tornou uma verdade a partir do momento que o uso fez com que se tornasse verdade, né? Se usou tanto que aquilo ali a gente só consegue agora associar aquele tipo de coisa. E há quem fale que existe realmente determinados aspectos da acústica mesmo que geram determinados efeitos dentro do teu cérebro, não sei o quê, e aí isso faz com que o ser humano interprete aqueles sons de um jeito ou de outro. Eu acho que pode ser as duas coisas, na real. Assim, eu não consigo acreditar que é só uma coisa ou outra, não. Eu acho que, na verdade, a gente começou a escolher isso culturalmente porque isso começava a fazer bem pra gente, sabe? Por exemplo, a gente começou a tonalidade maior, não sei o que, essas coisas, ou uma determinada instrumentação mais brilhante, não sei o que. Isso causava um efeito na gente que a gente, tipo, queria... Toda vez que a gente queria sentir essa sensação, a gente optava por esse tipo de sonoridade porque gerava tinha uma reação ali que acontecia no nosso cérebro que a gente queria repetir. E a gente percebeu em algum momento que o contrário também acontecia, né? Quando a gente queria alguma coisa mais melancólica, não sei o que, era para o outro lugar, né? O lugar da tonalidade menor, não sei o que, uma sonoridade mais fria, né? Mais densa, não sei o que e tal. E eu não consigo encontrar tipo, uma resposta só em uma coisa ou em outra, né? Aí eu tô com aquele papinho dos cientistas sociais, né? O ser humano é biopsicossocial, né? Biopsicossocial é um avanço, né? Porque a interpretação mais corrente é essa de negar de que, bem ou mal, o ser humano é um fruto de um processo de evolução biológica, então já nas nossas formas de apreensão da realidade existe uma espécie de um hardware mesmo, que aí as formas culturais são baseadas em cima disso, né? Eu creio que você dá uma interpretação mais culturalista, Não, pelo contrário. Caraca. Eu tenho um pouco de raiva sobre, na verdade, quanto a isso. Porque, por exemplo, no âmbito da música, tipo, todos os sistemas, tem todos, né? Todos os sistemas enfim, todas as escalas musicais são baseadas a partir da oitava, né? Porque ela tem a ver com a forma como o ser humano percebe, tipo, isso, um som, uma frequência que é o dobro da outra, na verdade, o ser humano percebe como a mesma, só que
mais aguda, por exemplo, né? Tipo, isso não existe, tipo, né, pode estudar em todas as civilizações, não existem escalas que não tomem a oitava como elemento de divisão. Aí dentro elas é dividida das mais diversas formas, mas geralmente, e ainda assim segue uma lógica. Geralmente vai ter a quinta, que seria o segundo intervalo mais... Toca aí, bicho, aí, pro nosso público. Uma oitava é isso aqui, né? Isso aí, isso é uma oitava. Isso é uma oitava. Parece até difícil de identificar, né? É, aqui... Isso. E a quinta seria aqui. Solta Star Wars aí. Então esses seriam os intervalos assim, mais lógicos que todas as culturas têm. Claro que, porra, hoje, né, o cara pode deliberadamente, vou construir uma escala que tá cagando e andando pra isso, mas tem uma ordem natural assim, que é dada pelo, né, como nós ouvimos, da mesma forma como os volumes também, né, tipo a questão da escala do decibel. Nós não temos nós não temos uma audição linear, né? Você ouve tipo o zumbidinho de um mosquito e de uma bomba explodindo. Tipo, mas não é uma diferença de escala assim de 10, 100 vezes. Está na ordem de milhões de vezes. Tipo, se você efetivamente medir tipo, com os instrumentos, a energia cinética, o cacete A4, é uma diferença muito grande, mas você ouve isso de uma outra maneira, né? Por isso, e não é à toa que a escala dos decibel segue isso. Então tem um elemento ali já dado de como você percebe a realidade, e que eu vejo muito é isso, às vezes são determinadas interpretações culturalistas que atropelam isso, de que, porra, o ser humano, né, porra, ele produz arte, mas ele produz a partir de determinados códigos, de que ele não pode estar consciente, mas são como você percebe as coisas, né? O Ciro Cardoso... É porque parece que desculpa te cortar rapidinho, né? Mas parece que a gente, quando a gente tem uma ótica exclusivamente culturalista, a gente esquece que a gente tem um lado animal também ainda, né? Assim, que por mais que a gente tenha desenvolvido civilizações, não sei o que, não sei o que lá, a gente é um mamífero bípede, cara, entendeu? Então tem determinados processos assim, cerebrais, né, do ser humano, que eles vão guardar essas coisas. A percepção ela é dada em alguma medida, sei lá, pelas reações químicas que acontecem dentro do teu cérebro ali, isso precisa ser levado em consideração, né? O Ciro Cardoso, que tinha um historiador brasileiro, maior do século XX, ele tem até ensaio que ele tem uma perspectiva bem... Como marxista, ele tinha uma dificuldade muito grande de admitir isso, assim, esses elementos, então ele... Sim, a natureza humana é foda usar essa expressão porque ela problemática, é muito problemática. Porque da natureza humana o homem trabalhar, a mulher fica, o pessoal usa das formas mais esdrúxulas, mas quando na verdade está se falando é de que o seu aparato de fenomenológico, de percepção do mundo, evoluiu a partir de demandas que às vezes hoje não fazem sentido no mundo moderno, justamente porque as pessoas comem açúcar pra caralho, carboidrato, porque, porra, num dado contexto, durante milhares de anos que o ser humano, ou milhões de anos, o homem foi evoluindo, era importante, hoje isso já não faz sentido. Então, para ficar com um exemplo da apreciação do espaço, o ser humano ele estima muito melhor as distâncias no plano horizontal do que no vertical. Até porque o ser humano já não está em árvore há muito tempo. É por isso que, sei lá, 2 metros verticais parece muito mais uma dimensão de espaço muito maior do que 2 de comprimento, né? É por isso que você fica com vertigem quando você olha às vezes de 5 metros para baixo em algumas pessoas, que é justamente para dar esse efeito mesmo. Você não tem um ambiente arbóreo, então todas as distâncias verticais você tende a superestimar, e óbvio que isso acaba tendo algum tipo de efeito, tipo, como você vai apreciar um monumento arquitetônico, uma estátua, um quadro, né? Porque tem seu próprio campo de visão que é mais largo nesse eixo horizontal. Não é à toa que a projeção do cinema procurou incorporar isso com aquela... Sim, dando uma largada na tela. Dando uma largada, porque isso é mais parecido como de fato nós enxergamos em vez daquele formato quadrado, que parece até uma coisa muito asfixiante, né? Você observar, né? No cinema mais...
É o ponto exatamente esse. Em que medida essas formas que já estão ali dadas no nosso cérebro, como nós percebemos, influenciam também a percepção disso, tipo, de um acorde ser triste ou de ser alegre, ou pelo contrário, nós estamos falando merda. Isso aí de fato foi socialmente, sociohistoricamente construído, né? Então, uma coisa que sempre me deixa muito impressionado é o fato dessa coisa da dissolução da dissonância que fala assim na música, né? De que o ouvido começou cada vez mais a tolerar determinados intervalos que eram considerados um escândalo, né? A ginopédia do Satie tinha 2 acordes que não podiam estar juntos. Vamos aqui aproveitar que temos um teclado para tocar. Isso era considerado um escândalo no final do século XIX. Hoje em dia isso aí é música de elevador. Né? E tem muita dificuldade isso de porra. Mas eu acho que assim, existem coisas que pelo uso elas vão se tornar mais aceitas, né? E aí, nesse sentido que eu acho que essa explicação mais culturalista ela acaba fazendo sentido também. Porque eu não consigo excluir o outro aspecto mais biológico mesmo e tal. E também não consigo excluir essa explicação mais culturalista no sentido de acreditar que o uso, o uso recorrente de determinadas formas e tal, ele vai se tornar mais aceitável ao longo do tempo por conta disso, assim, porque a gente vai se acostumando com ele e acredito que a gente, em alguma medida, a gente começa a associar a outras coisas, assim. Então, por exemplo, quando a gente tinha isso mesmo que você acabou de citar, né? A coisa da dissonância, que poderia ser um negócio muito que causava uma estranheza, não sei o que e tal, num primeiro momento, provavelmente pelo uso daquilo frequente, em alguma medida, foi fazendo com que aquilo deixasse de ser tão estranho. E aí a gente começa a aceitar e não vê mais tanto problema, né? E aí agora o que causa essa estranheza são outras coisas, né? Não sei. Mas será que tem uma ordem? Tipo, porque aparentemente foi isso que aconteceu. E não só no caso da música, mas parece que você tem uma ordem de apreensão. Tipo, esses estudos psicológicos mostram também a mesma coisa. As pessoas dividem um espectro, porque a luz, né, cor são oscilações no espectro eletromagnético, né? Então, não existe a cor azul, existe uma porrada de vibrações que algumas culturas vão falar que é um azul, outros vão falar que é um cor de boa quando foge. No russo faz-se diferença entre azul celeste, que é Голубой, e sim, que é azul. Para eles são cores diferentes, né? Para nós são matizes, né? Sim, eles são cores. Então, alguns dos culturalistas, né? Que se liga até com aquele papo que nós tivemos no último episódio da linguagem, né? De como a linguagem, né? A capacidade de moldar a visão do mundo. E os que rebatem isso falam, não, que na verdade existe uma ordem de apreensão de cores que as pessoas não criam para essas distinções entre o azul celeste e o azul mesmo, normal, antes de terem identificado, sei lá, que o vermelho, eu não sei qual mas enfim. Não, entendi. Mas tem uma ordem de identificação, assim, tem culturas que só identificam 4 cores. Mas essas 4 cores são as mesmas que a cultura que identifica 5 identificou antes de acrescentar 5. Então existe uma espécie de uma gradação. Mas será que isso... Eu não sei, esse tipo de explicação me parece um pouco complicada, porque parece que entra um elemento meio evolucionista nessa parada, assim, né? De que, tipo, sei lá, determinados grupos são mais evoluídos do que outros nesse sentido, porque conseguiram ultrapassar já essa etapa, e aí... Eu não sei se é o caso também, assim. Não sei se... não sei se dá pra falar de evolucionista. A música árabe trabalha com quartos de tom que, por uma parte da música europeia, soa uma é verdade, então. Desceu num nível de refinamento maior, né? Mas, enfim, acho que não se passa por isso. Não se passa necessariamente por isso, acho que é uma visão necessariamente... O russo tem cor, quase todos os outros idiomas europeus não consideram. Falar que a civilização russa é mais evoluída. Acho que isso tem... Porque no final das coisas, essas coisas
final das coisas, essas coisas. No final das contas, as pessoas percebem as gradações, mas é uma questão mesmo, porra, necessidade cultural de você cravar Identificar. aquilo, identificar. Só que nessa ordem de identificação existe uma espécie de uma sequência, né? Tipo, porque está dado justamente porque é mais fácil perceber, né? E a distinção aparece ou não aparece conforme, sei lá, às vezes já são coisas da necessidade sócio-histórica ou num dado contexto. Mas... Aí você acredita, por exemplo, que um russo ele vai interpretar um quadro diferente de uma pessoa de outro povo, porque, sei lá, se o quadro tiver essas duas cores lá, pra ele vai fazer mais diferença do que... não sei. Aí já entra num nível já mais complicado, já mais difícil avaliar. Até porque pode ter uma série de conotações culturais específicas, né, do que significa cada uma dessas cores para as culturas, né? Pô, aqui, rosa. Tipo, eu quando criança achava esquisitíssimo o homem usar rosa, porque eu estava tão associado com a ideia de ser menina, né? Mas isso é uma coisa, obviamente... isso é socialmente construído. Isso é socialmente construído, né? Tipo, eu acho que tem que se desdobrar muito para fazer alguma associação. Como determinadas cores, tipo, a cor de luto na China, se não me engano, é o verde, né? Que é o negro, o preto. Que também tem a ver com o que nós falamos no último episódio. Mas esse é outro ponto. Tipo, como as culturas, né, se apropriam dessas divisões aí que elas fazem para interpretar, enfim, a realidade e até a própria obra de arte. Um exemplo que eu sempre fico bolado pra cacete é o que também nós estávamos discutindo aqui uma vez, não neste episódio, do fenômeno Kiki Bomba. O fenômeno Kiki Bomba, os psicólogos, né, esses mesmos que fizeram esses testes das cores, o cacete A4, eles desenham duas figuras, né, uma como se fosse uma estrela cheia de pontos, como aqui pode se ver aqui, nesse momento você que consegue ver através do som. Mentalizar. Tipo, imagina uma estrela assim, cheia de pontos, imagina depois uma espécie de uma ameba. Aí os psicólogos chegam e perguntam para as pessoas, qual dessas, isso para várias culturas, vários idiomas, né? Perguntam, qual dessas é a bulba e qual dessas é o kiki? Né? Retomando, uma estrela cheia de pontas, né? E uma espécie de uma ameba. Qual é a kiki? Qual que é a bulba? Tipo assim, 90 e blau por cento de estatística ratinho, mas os estudos falam isso, mais de 90%. Estatística o que é ratinho, né? Data foda-se. Data foda-se. Mas é mais mesmo de 90% mesmo, é um negócio muito acachapante. Identificam a kiki com esse formato da estrela pontuda. A estrela pontuda. E o bulba... do som, né? Exatamente. Provavelmente. Porque kiki já... É mais áspero, né? Um som... Tem uma oclusiva, que o K, e tem um som de I, que é uma vogal mais aguda, né? Inclusive se usa essa expressão na música, essa nota é aguda, etc e tal. Então dá a ideia de uma coisa pontuda, enquanto bulba, né? Parece algo mais malemolente e tal. Arredondado mesmo. E aí você pode falar, tá, beleza, isso pra nós falando em português, que tem um sistema fonético específico, mas isso é tão generalizado em torno de várias culturas que, bem ou mal, as pessoas associam, então, tipo, um fonema mais agudo com uma imagem aguda. Tipo, não que, óbvio que na hora de criar as palavras, né, a palavra ponta, ela não parece pontuda, né? Não. Uma ponta, né? Mas no subconsciente das pessoas existe uma associação, então, entre... que provavelmente é dada de associações agudos com algo pontudo. Mas você não acha, por exemplo, que pode... na verdade, eu acredito também que o... Bom, voltando um pouco ao assunto, assim, eu acho que essa coisa do título, por exemplo, né? Da gente dar um nome à obra, né? Isso é uma outra coisa também que faz com que a gente tenha uma interpretação mais limitada a respeito daquilo, né? E aí é interessante porque você pode fazer um uso a favor, né? Porque tem isso, né? O artista ele pode querer direcionar também a interpretação, né? Então, sei lá, um artista plástico, não sei o que dá um determinado nome a uma peça que é muito abstrata, uma obra muito abstrata, tipo, ele dá um determinado nome e de repente tu vai olhar para aquilo ali e vai, opa,
identificar coisas que sem aquele título você não identificaria, né? Tipo, tem no século XIX, na pintura, então você tem vários exemplos disso. Disso é foda. Vários exemplos disso, de compositores que chegaram ali, ficaram na portinha da arte da pintura abstrata, mas os caboclos não conseguiam se livrar dessa ideia da pintura figurativa e davam títulos figurativos. Dois exemplos melhores talvez sejam o Constable, Joe Constable, que era um pintor inglês, e que na primeira metade do século XIX começou a pintar uma série de quadros que basicamente, efeitos de luz, às vezes você não identifica porra nenhuma, são massas de cor, né? São até bonitas e tal. Mas aí ele fala, sei lá o que, o pôr do sol, sei lá onde, fudeu. ou o navio, blá blá blá. E de fato você começa enxergar a ver aquilo. Outro é o Whistler, que era um pintor americano, radicado na Inglaterra, já na segunda metade do 19, mesma coisa também. Ele começou a se aproximar de uma arte mais abstrata, mas punha. Uma das manjadas é aquela do foguete lá, sei lá, esqueci qual que é o título, que parece um borrão de tinta e tal, mas o título, que eu esqueci agora, é exatamente, sei lá o que, o fogo de artifício. Então você interpreta aquilo como se fosse o efeito, como ele deu o nome, provavelmente era isso, a preocupação dele era, vou representar um efeito cromático fixado numa tela de explosão de um fogo de artifício. Que, claro, para dentro do cânone da pintura da época, era uma proposta bastante radical, né? Tanto que o John Ruskin, que era um crítico inglês, falou isso, que era um absurdo fazer quando o quadro estava à venda, cobrar, sei lá, tantos libras ou tantos guinéus por um pintor tacar a tinta na cara do público, que era assim que ele estava, mas tinha ainda assim um título justamente para não ficar uma formação jogada mesmo. Aí o pessoal abstrato mesmo, a Vera, inclusive vai abandonar os títulos para enfatizar isso. Não, é uma composição meramente cromática que não significa, como diz o povo, porra nenhuma. Né? Significa um conjunto de... né? Justamente para livrar disso, de uma interpretação que está nada pelo... No Whistler isso é muito claro, tipo, várias composições dele tem títulos assim que, mesmo que não sejam, tipo, as bodas de Canaã, sei lá o que, Raquel, sei lá das tantas, né? Não estejam contando uma história, mas ainda assim induzem, tipo assim, noturno em branco e dourado, porque faz associação com a música, não deixa a parada solta, né? Ou, pelo contrário, conta uma história, embora uma história tradicionalmente que não é narrada, como a explosão de um fogo de artifício. Mas eu fico pensando, e o cinema, por exemplo, né? Será que a gente conseguiria ter obras cinematográficas sem... abstratas? Assim, sem um título, por exemplo. Sem título? Será que dava pra botar, tipo, o cineasta ia lançar o trabalho número 1, trabalho número 2? Aí que tá, porque já estamos num contexto tal de que isso vai ser... Isso já induziria. Já induz porque, por exemplo, se o cara me dá um título como... Não dá título, já é uma... É tipo uma contracultura, né? Assim, já tá cantando uma letra de... ele tá querendo te dizer, ele tá querendo expressar uma ideia com isso. Ele já assim, tá querendo expressar alguma ideia. E se pusessem com outras formas de classificar, com formas artísticas que são mais abstratas, em tese, como a música, tipo opus, números, sei lá das tantas, você faz automaticamente a conexão com a música. Exato. Como o Whistler estava querendo fazer, quando ele chama as obras de noturno, sei lá das tantas e tal, ele procura, eu estou querendo trabalhar com elementos, quero enfatizar que eu estou trabalhando com elementos formais, não necessariamente narrativos, então estou me aproximando da arte mais abstrata que tem na época, que é a porra da música, e por isso que ele fala isso, né? Tipo, ou sinfonia, ele tem vários quadros que tem esse nome, sinfonia, embora eles sejam claramente não, mas muitos deles têm uma pegada figurativa mais bem ou mal já está dando uma chave. Dentro do contexto da época é isso, olha, o elemento formal e do arranjo de cores é mais importante, a forma é mais importante do que necessariamente o conteúdo. Sinfonia para um quadro é muito curioso, né? Por conta dessa coisa de ser
Sinfonia está muito relacionada ao som diretamente, né? Sim. Assim como, sei lá, toccata, né? Uma coisa assim. Tipo... Mas eu acho que ele queria enfatizar isso, um arranjo formal Aham. de... Ah, sim. Ah, tá. Pode crer. Porque a sinfonia ela tem uma forma muito pré-determinada, estabelecida, não sei o quê. Não é um elemento narrativo, né? Aham. A sinfonia não narra, em tese, porra Sim. nenhuma, né? É simplesmente uma forma Isso, abstrata uma forma muito estabelecida, né? Isso, que varia dos temas e tal. Então, em branco e dourado, ele está trabalhando variações de branco e dourado, só que tem uma porra de uma figura ali, então, mas não fique ligado na figura. Você sabe que é engraçado? Uma vez eu fiz um curso de trilha sonora, muito bom, inclusive, com um cara que trabalha na Globo. Infelizmente eu não lembro o nome dele, é Rodrigo alguma coisa. Mas ele era lá da Unirio, formado lá na Unirio e tal. E aí ele deu um curso pela Funarte, muito maneiro, assim, foram na verdade, foi na verdade uma oficina que durou uma semana, assim. Então tinha esse aspecto bastante prático, né? E por se tratar de um curso de trilha sonora, estava diretamente relacionado à questão da imagem, né? A gente criar música a partir da imagem. E era muito doido, assim, porque ele dava uns elementos que você precisava identificar. Na verdade, você não, como em arte, né, enfim, de qualquer tipo de arte, não tem resposta certa, né? Era você criar a partir do que você conseguiu observar. E aí, é claro que assim, a tua formação, o teu conhecimento em música acabaria fazendo diferença, porque tinha gente que ia fazer isso de forma mais intuitiva e tinha gente que ia fazer de forma mais planejada, né? Mas Como era todo mundo músico, pô? Não. Era um curso de trilha sonora que você podia ter gente experiente ou não. Entendeu? Não necessariamente a pessoa... Assim, todo mundo tinha alguma vivência em música, mas não necessariamente escrevia partitura, lia partitura, entendeu? Assim, porque o cara pode criar, o cara pode ser um produtor musical, por exemplo, sem saber escrever uma nota de partitura, né, e tal, e criar de forma intuitiva. Bom, enfim, e aí o que fazia diferença era exatamente isso, porque a formação formal, que eu não... É engraçado essa expressão, né? Mas é porque não tem outra melhor, né? Formação formal, né? A formação formal em música, ela acabava fazendo diferença na hora de você... A educação formal, talvez, né? Melhor, Educação formal em música fazia diferença na hora de você interpretar esses sinais. Porque eu lembro, por exemplo, que eu tinha determinadas eu e outras pessoas que também vinham desse tipo de formação, a gente ia muito para lugares parecidos, assim. Então, por exemplo, quando ele te dava um poema, ou então quando ele te dava eu falei que estava sempre relacionado à imagem, mas não necessariamente. Teve situações em que ele dava texto pra gente. A gente... Mas aí tudo bem também, porque quando você cria trilha sonora, você pode criar a partir do roteiro, né? Sim. Não necessariamente a partir do filme, ou da novela, sei lá, da coisa pronta ali, né? Então teve situações que ele deu poema, teve situação que ele dava quadro, teve situação que ele dava fotografia. Poucas situações com imagem em movimento, a maioria com imagem parada, assim. E aí eu lembro, por exemplo, que eu ia logo para aqueles lugares que faziam sentido... que me traziam signos musicais. Como, por exemplo, quando ele mostrava uma fotografia em preto e branco, a primeira coisa que eu pensava é binário e tem contraste, maior e menor. E a galera ia para os mesmos lugares, assim, enquanto quem não vinha desse ambiente formal de ensino de música ia para uma outra jogada, assim. Eu não pensaria nisso. Por quê? Maior ou menor? Por causa do contraste. Pô, mas você pode ter contraste em diversas outras formas. Pode, na textura. Eu já ia pensar na textura também. Eu já pensava em tudo isso. Eu já pensava no compasso, nos modos, né, maiores e menores, né, o contraste que poderia ser causado. Eu já pensava na textura, contraste de textura, contraste de dinâmica, contraste de... Mas que foto? Por exemplo, eu vou mostrar uma pin-up lá, pô, é diferente da foto, sei lá, do Nosferatu lá do... Sim, mas isso ia te trazer outros elementos, né? Por exemplo, os moleques, essa foto que eu estou mencionando, por exemplo, era uma foto de dois garotos, assim, não sei o quê, e aí tinha uma imagem
que parecia que eles estavam atrás de uma grade. Estavam atrás de uma grade. E aí muita gente associou, isso é engraçado também, porque muita gente associou a imagem de serem, porque eram garotos negros, aí todo mundo associou ao fato de serem moleques que estavam presos em algum lugar, não sei o quê. E não era o caso, isso não me veio à cabeça, porque era uma imagem recortada. Porque ele queria exatamente causar isso, assim, tipo, quando veio as ideias e tal, que o pessoal foi colocando, depois ele ampliou a foto. E, na verdade, os moleques eles estavam num campo de futebol, que tinha uma grade, assim, não sei o quê. Não estavam na FEBEM, nem porra nenhuma, assim, sacou? Teve muita gente que viu só porque você é um moleque preto, com um olhar meio assim, tipo, distante, não sei o quê, atrás de uma grade, né? Já pensou, ih, dois pivetes que foram presos, não sei o quê, ou então, sei lá, injustiça, porque são dois moleques pretos, foram presos, não sei o quê e tal. E não era o caso. Mas a proposta era exatamente essa, né? Mas no meu caso, assim, o que me vem à cabeça são a grade, ela me trouxe o elemento de, eu não lembro o que exatamente, mas ela me trouxe também algum elemento. O fato de ter uma grade que era uma grade daquelas quadradinhas, assim, sabe? Aquelas grades, aquilo também me trouxe uma outra coisa. Então, o fato de ser uma grade quadrada... Vai ser quaternário. Não, eu pensei em frases de 4 compassos. 4 compassos? Eu peguei esses elementos que eu tinha ali para poder, entendeu? Para planejar uma parada. E é muito curioso como isso pode te moldar, assim, né? Uma informação que... Não sei nem por que eu estou falando isso agora, mas é isso, assim, você pega uma informação e aí a partir de determinados conhecimentos que você tem, que já são dados, não sei o que e tal, tu já é meio levado a interpretar aquela parada de uma determinada maneira, né? Como, por exemplo, quando eu entro numa exposição, eu gosto muito de visitar exposição de arte de forma geral, né? E aí quando eu entro numa exposição, essas referências todas que eu tenho, assim, elas vão fazer diferença. Acho que estou falando disso por conta do quadro lá, né, que você estava mencionando, o cara que dava nome, que estavam relacionados porque isso vai me fazer olhar para um quadro de uma maneira diferente de uma pessoa que não tem noção do que é uma sinfonia, por exemplo. Né? Sim. E isso é curioso, né? Assim, como realmente, se for a proposta, né, você consegue de fato direcionar a interpretação, né? Esqueci o nome do cara agora, daquele semiólogo francês, Genet, que ele chama de o paratexto. No paratexto são todos os elementos para além do texto, sei lá, romance, que fazem parte e acabam determinando a sua interpretação. A capa do livro, né? A capa do livro, o tipo de diagramação, o tipo de papel, eventualmente as ilustrações. Então, tem um conjunto de elementos ali que às vezes o autor não tem um controle, que podem determinar como as pessoas vão ler a obra de arte. É claro que isso depende da obra, né? A maior parte das pessoas tem noção de que o que importa mesmo é o texto, mas em certos casos, principalmente nos livros que tem uma carga simbólica e semiótica muito grande, fica essa dúvida, em que medida as pessoas estão interpretando esse paratexto como um elemento significante do texto. Um caso que eu acho muito interessante é do Ulisses, inclusive falei recentemente no meu blog, no artigo Leitor Lelé Lê Leitores. A primeira edição do Ulisses tem as letras capitulares, ou seja, aquelas que abrem os capítulos. No caso são 3 partes, não necessariamente capítulos, mas enfim. São letras enormes, ocupam a página toda. E a primeira letra do romance é Stately Plump, então é um S gigante, assim, um S, ocupa a página toda. E a última palavra do livro é o yes daquele monólogo da Molly Bloom. Então tem gente que acha que esse S do final do monólogo, que essa palavra yes é repetida 500 porrilhões de vezes, é a mesma que, tipo, como se o romance fosse circular. Mas essa interpretação existe porque o Joyce escreveu no romance subsequente, o Finnegan's Wake, de fato com uma estrutura circular. Porque aí as últimas palavras do romance são as mesmas que estão no início, mas são as mesmas, né? É muito claro. Então tem gente que, essa é a minha, como eu vejo, né? Tipo, não concordo com essa interpretação, passou a interpretar que teria a mesma. Aí você vai perguntando assim, porra, mas essa edição faz isso para reforçar isso? Ou foi só uma coisa assim do diagramador que
Só que o fato de ter uma letra desse tamanho ocupando a página toda já favorece o pessoal que interpreta assim, não é circular. Porque começa com a mesma letra que acaba. Porra, mas não, isso aí é muito. Eu acho. Forçação de barra. Eu acho forçação de barra. Mas enfim, é foda, né? Porque. É porque nego associa ao fato de que o próximo livro é esse. Aí automaticamente acha que, porra. Então foi pensado, não sei o que e tal. Exatamente. Mas eu fui perguntando. É um problema isso, né, cara? Porque, como você acabou de dizer, é uma coisa que o autor muitas vezes não tem controle nessas questões de edição e tal. O cara não... E o Ulisses foi sendo escrito seriadamente. Ao longo do tempo, uma porrada de tempo foi tendo foi publicado em revista, cacete A4. Eu acho muito provável que ele tivesse partido. Até porque se quisesse dar uma ideia circular, teria dado uma ideia mais... Como no Finnegan's Wake, é claro, porque é a mesma, né? Agora, a frase emenda com a do começo. Isso me traz enfim, me vem à cabeça assim, esse lance das novas formas, né, da gente poder fruir arte, né? Então, por exemplo, essa coisa da internet e tal, né? Como é que isso acaba influenciando? Como, por exemplo, muita gente hoje em dia lê o livro pelo Kindle, né? Ou então lê aí em PDF mesmo, não quer, foda-se. Assim. Eu mesmo não esquento de ler direto na tela do computador e tal. A própria música também, que é uma coisa que as pessoas... Já não existe mais aquela coisa do ritual, de comprar o álbum, não sei o quê, né? E aí sempre existe um aspecto saudosista nessas coisas, né? Que eu fico tomando muito cuidado, assim, pra eu não estar sendo só um velho rabugento meio conservador que... Mas nós somos velhos rabugentos conservadores. Na verdade, somos pessoas de meia idade rabugentas conservadoras. Que não fica querendo que as coisas andem, né? Fica querendo evitar o avanço, sei lá. Porque eu lembro, né, quando o CD surgiu, que era uma coisa, né? Porque é o vinil, não sei o quê, pá. Mas o vinil era uma merda. Até hoje tem esse papo aí do vinil. Não, mas aí ficou. O discurso virou, né? O jogo virou, né? Começaram a falar que o vinil era melhor, não sei o quê. Ele falou essa porra. Fiz de produção musical, o cara lá esculachava com razão. E deu os mesmos argumentos dele de entendido que eu sempre dei. Porra, tinha chato pra caralho. Exatamente. Estalo, o som do vinil era uma merda. O som era melhor. A caixa era desse tamanho do vinil. Os toca-sons tinham caixas melhores, não era que o som era melhor. O que de fato tinha, como alguns gostam de argumentar, é o lance da capa, que realmente a capa era mais bacana e tal, uma coisa grande. Projeto assim, gráfico. Parecia realmente um quadro mesmo, Isso, assim, né? Isso fazia muita diferença comparado com o CD, né? Que é aquela coisa minúscula, não sei o quê. Isso... Sim, sem dúvida. E aí isso acabou quando veio o MP3, né? E tal. E aí os serviços de streaming, não sei o que hoje em dia você bota lá a capinha do álbum, é tipo 3 centímetros, né? Tipo... Não, mas é que tá, e você faz para um nicho, como tem determinadas bandas, para os fãs isso, você, além da música, mas isso são para os fãs mesmo. Você oferece vira item de colecionador, né? Exatamente. É o aficionado, aí tem um produto gráfico, material, que tenta retomar isso, né? Essa experiência de poder receber, desempacotar, não sei o que, tudo isso. Sim. E tinha uma coisa do vinil que era interessante também, que nem todo mundo tinha, né, a picape, o toca-disco, né? Então, tipo, era legal essa coisa de reunir na casa das pessoas para poder ouvir junto o disco, né? Tinha essa jogada. Que, na verdade, eu não peguei essa época, assim. Acho que você também não, né? Do vinil? Não, pegou do vinil, mas eu acho que já não tinha essa cultura tão forte já de se reunir. Disco eu tinha que ouvir na casa da minha avó, em Queimados. Porque não tinha o... No caso era só fita cassete, esse que você apertava o play e o gravava. Só. Já essas coisas que eu falo assim, de desmonte. Mas eu tô falando que a gente não pegou essa cultura de se reunir. Não, porque com 5 anos de idade eu não era tão... Então é isso que eu quero dizer. Porque, por exemplo, na nossa adolescência o CD já era mais forte. Mas tinha isso de emprestar o CD, né? Isso, compartilhava o CD, exatamente. E aí era uma merda, né? Porque às vezes o cara entregava arranhado, não sei o quê. Quem roubou meu OK Computer na época do Cefet, por favor, devolver, tá? Passaram-se 20 anos, mas eu ainda lembro. E, bom, enfim, tem isso, né? Como
Hoje em dia é completamente diferente, né? Essa coisa do livro mesmo, de não ter... Como tem gente que ainda é muito apegada a esse aspecto. Assim como... Porra, bicho. Tem que falar. Vocês vierem aqui no Covil do Figueiró um dia, ou então um dia eu vou botar uma foto do Covil do Figueiró. Caralho, maluco. Ele não tem nem espaço pra ele dormir na cama de tanto livro, cara. Pode vir, é só trazer cerveja. Bom, então como alterou, né, essa coisa da relação com o objeto artístico, né? E aí, parece que a gente está voltando no Walter Benjamin, né? A coisa da reprodutibilidade, né? Não sei o quê, porque a própria a fotografia mesmo também, né? Como isso mudou, porque, né, sei lá, antes para você visitar, para você conhecer o trabalho de algum determinado fotógrafo, você precisaria ir a uma exposição de arte, visitar lá, não sei o que, e ter aquela experiência de estar naquele ambiente, não sei o que. E hoje em dia não, você entra no site do cara e foda-se, né? Como que isso muda a tua relação com o objeto e a tua interpretação também né, daquele objeto artístico e tal. Sim. Isso eu me lembro muito claramente quando eu era adolescente. Eu até falei isso. Tem a ver com acesso informação. Bem, não tem diretamente com o que nós estamos falando, mas em alguma medida assim, né? Que, porra, Lovecraft, que era um autor que eu gostava, tipo, mas tinha pouca coisa, tipo assim, caralho, tinha lido 2, 3 contos só, e porra, porque não tinha edição, não achava, não tinha estante virtual, caralho, A4. Aí tinha um site em inglês que tinha que baixar a parada, falei, pô, meu inglês era uma merda ainda, né? Puta que pariu. Aí, ficando procurando informação, tinha um parágrafo na Barça. Aí, cara, eu fui... Pra você que não sabe o que é Barça, só fazendo... Barça é uma coisa chamada, na era medieval, de enciclopédia. O mais medieval que a enciclopédia era o vendedor de enciclopédia. O cara que ia. Eu lembro do cara indo lá na casa da minha mãe, dos meus pais, o cara chegando falando com minha mãe lá, sei lá o que é isso. Vamos comprar isso, que é importante para as crianças fazerem trabalho. Isso é uma era pré-internet. Puta que pariu. Aí era um parágrafo só que falava do Lovecraft. Aí, cara, eu fui procurar na biblioteca da minha escola, que era falar da maior, e de fato era a maior da Zona Oeste, porque tinha uma faculdade lá, o caralho era papo. Aí, cara, eu li a porra do livro todo lá sobre ficção científica. Aí era um negócio, essa informação era tão importante que você tinha que entesourar. Claro que você também é mais novo e as coisas causam mais impacto. Que eu li coisas assim, que anos depois eu lembrei. Tipo, você lembra daquele lance do presidente negro, quando o Obama foi eleito? Uhum. Que o Monteiro Lobato tinha escrito esse livro, as pessoas começaram a trazer. Cara, eu falei, cara, eu lembro dessa porra por causa desse livro. Porque ela falava tipo uma espécie de uma história da ficção científica e que eu li por causa do Lovecraft, eu lembrava de informação. Você sabe que eu passo por isso até hoje, que, por exemplo, tem coisas que... É verdade, porra, muito bem lembrado, cara. Porque tem coisa que eu sei, que eu não sei como eu sei. Eu só sei, muito provavelmente por conta disso, por ter vivido a mesma experiência, assim, de ser um acesso a um conteúdo que era tão restrito que você precisava... aproveitar o acesso, que aquilo tipo, se galvanizava dentro da minha cabeça ali, né, cara? Pois é, com certeza. Que isso acaba impactando provavelmente a minha forma como nós recebemos a obra de arte. Porque hoje, como você falou, fotografias, porra, tudo hoje, porra, tudo o acesso é trivial, né? A própria forma como você hoje vê um filme, porra, é completamente diferente. Você pode parar o filme pra dar uma mijada, sei lá o quê, e não entendi bem esse elemento que volta. Pô, antes o filme, cara, que passou ali na... Exatamente. Passou, se não pegou, né? E aí, chora. E claro, o cineasta tinha que construir a narrativa, como continua construindo até hoje, obviamente, né? Mas aí era uma coisa obrigada, né? A ponto de não ter como voltar, né? Tipo, o próprio meio artístico, estava num livro sobre o Hamlet, fala isso. Tipo, porra, tem que entender uma coisa. É uma peça, então o cara, ele tem que entender as coisas enquanto estão acontecendo no tempo. Não tem como você fazer as interpretações como os caras fazem a partir da informação que está lá na puta que pariu, porque isso não é um livro. É uma peça que a pessoa está vendo. Então a informação que está lá no final não vai adicionar porra de toda a experiência, né? As coisas têm que estar dando dados numa ordem claramente cronológica. O cara não vai lembrar o que ele falou lá na porra do primeiro ato, etc e tal, né? Pode lembrar uma coisa ou outra mais impactante, mas, né?
O artista tem que ter essa sensibilidade. Sensibilidade. Isso não tem muito a ver com, com o nosso tema, né? Mas, para trazê-lo de volta, né? Desses elementos mesmo que estão ali circulando a obra de arte e determinam como você Se relaciona com se ela. relaciona. Ninguém percebeu que eu mudei de tema agora. Eu saí de Dó maior para Fá sustenido. Não, mas tudo bem, é exatamente isso também. Eu acho que a maneira como a gente se relaciona com a própria obra de arte, ela é determinante para a forma como a gente vai conseguir interpretar aquilo ali ou não, né? E é claro que a forma como isso é dado faz diferença na maneira como a gente vai se relacionar, né? De fato, assim. Sim. Porque é isso, por exemplo, uma coisa é eu ir a uma exposição de um fotógrafo, não sei o que, visitar o ambiente onde aquilo está sendo exposto, e eu acho que o próprio ambiente onde aquilo está sendo exposto é um elemento externo que vai contribuir para a minha interpretação, porque uma coisa é, por exemplo, eu visitar a exposição de um artista na Cinelândia, outra coisa é eu visitar a exposição dele dentro do Teatro Municipal. Sim. Aquilo vai me afetar de maneiras diferentes, assim, né? Com certeza. E outra ainda é eu ter acesso à obra dele apenas pela internet. Sim. Não ir nem a um lugar nem a outro, só dentro da porra da minha casa, sentado lá. E ainda às vezes através do celular, né? Aquela telinha minúscula ali, eu ficar acessando determinado conteúdo e tal. E como isso, em alguma medida, é curioso isso, né? Isso é realmente interessante de pensar, porque em música existe essa preocupação, né? Por exemplo, eu vejo muitos amigos meus que são compositores, principalmente, que quando eles publicam algum trechinho de música no Instagram, né? Eles falam, ouça com fone, porque eles sabem que todo mundo está acessando pelo celular. E aí o cara vai dar o play no celular, e o play no celular não é a mesma coisa, porque não tem grave, né, não sei o que, basicamente é médio ali, né, e tal. Então, muita coisa se perde. Às vezes, se for uma peça que trabalha a questão da espacialização, né, que vai direito, esquerdo, não sei o que, lá, isso vai embora, não sei o que. Então, tem essa parada, né, de você também precisar ficar educando o público a consumir, né, como consumir a tua obra, né? Pô, mas isso não é, acho que será que isso não é uma função, acho que, do artista, né? Porque a obra de arte deve... se bem que isso já é diferente, né? Tipo, é como o cara tem que já não chega a ser interpretação, mas de como ele tem que... Seria quase como direcionando, porque na verdade ali é a execução da coisa, né? Como ela tem que ser executada para funcionar, né? Para funcionar, exatamente. Porque assim, é como se o espectador, né, digamos assim, ele só vai conseguir ter alguma interpretação de fato se ele tiver acesso àquilo da forma como ela deveria ser acessada. Sim. Porque se ele acessar aquilo de qualquer outra forma, a interpretação dele vai ser não tem chance, assim, né? É claro que tem. Tipo, o cara vai ouvir ali pelo celular e tal, mas, por exemplo, eu acho que o fato do artista dizer, né, ouça com fone, mesmo que o cara não ouça com fone, ele já vai ter, isso já vai influenciar na audição dele, entendeu? Sim. Quando o cara não ouve com fone, tendo um recado lá para ele falar ouça com fone, o cara, talvez isso mexa nele de alguma forma, de falar, mas eu também não ouvi com fone, sei lá. Sim. Ou não necessariamente, ou sei lá. Mas aí que tá, eu não sei se isso já tá dado dentro das formas de como a coisa tem que ser devidamente apreciada. Porque no cinema tem esse debate também, tipo, tanto tem cineastas que são meio bolados com essa coisa do avanço do Netflix, enfim. Sim. Da perda porque a experiência do cinema é de fato diferente. E não só por conta disso de uma maior imersão, porque a tela é maior, o caralho é 4, mas porque a sua relação com a exposição é diferente. Em casa você pode parar, etc. Sim, ir ao banheiro. Cacete lá. Lá você tá preso, então aquilo te dá uma... É ali agora. É ali, exatamente, é como, enfim...
Você não tem controle sobre a temporalidade da obra de arte, né? Você pode, segura aí um pouco. Ih, volta. Exatamente. Não. Se você pegar o celular pra olhar, já era. Perdeu. Entendi. Ou tipo, claro que todo mundo que estuda obras de arte se vale desse recurso, né? Mas. Também não sei. Mas você acredita... Eu não sei. Coisa que eu mais falo. Não sei. Não, você fala também, tô ficando gaga. Não sei, tô ficando gaga. Mas eu tenho dúvida, por exemplo, se... Sou o soca desse gaga. Por exemplo, o cinema, eu tenho muita dúvida se o Netflix, essas coisas, se essas plataformas de streaming, de fato, elas estão afetando o consumo no sentido de tornar melhor ou pior. Eu tenho dificuldade de acreditar que isso torna pior. Como assim? Porque, olha só, primeiro que as TVs que a gente compra hoje em dia para ter em casa, sim, a qualidade é muito boa, qualidade de áudio, qualidade de imagem, não sei o quê. Existe uma outra coisa que é a dimensão de você assistir existe uma outra dimensão, melhor dizendo, que é o conforto de você assistir um filme dentro de casa. Eu particularmente não consigo ver muita vantagem de ir no cinema hoje em dia. Porque estar num ambiente controlado para você conseguir curtir um negócio que você quer curtir faz muita diferença. Eu fico muito puto quando eu vou ao cinema muitas vezes. Porque eu tô querendo aproveitar a experiência, mas tem um cara que tá com a porra do telefone aceso numa luz super clara ali, que tá fazendo um reflexo na minha visão periférica. Tem o outro que, tipo, tá enchendo o saco de alguém. Tem alguém que tá, cutucando as minhas costas ali com o joelho, não sei o que e tal. Então, sabe assim, estar num ambiente de convívio social é muito difícil, né? Um ambiente que você não pode controlar. E aí, às vezes, eu prefiro... às vezes é melhor eu estar dentro de casa, assim como também eu tenho muita dificuldade eu gosto de ir a teatro, cara, por incrível que pareça. Só que assim, o fato de saber que eu tô dividindo aquela porra com gente me deixa meio puto. Ô, misantropo. Me deixa meio puto de eu saber que, tipo... vai ter gente que tá me enchendo o saco lá, que eu não vou estar podendo aproveitar a parada do jeito como eu gostaria de aproveitar, sacou? Só que assim, por outro lado, eu não consigo assistir peça de teatro dentro de casa. Porque assim, por mais que a peça... Você tem um teatro em casa? Não, eu quero dizer assim, uma peça que foi filmada. Sim. Sabe, os caras filmam a peça de teatro, não é a mesma coisa, não funciona. Não funciona. É uma coisa que só funciona realmente em loco ali, você tem que estar em loco pra... eu gosto dessa coisa do cinema, porque eu acho que é justamente a parada imersiva. Eu nunca me sinto tão imerso no filme quando eu estou em casa, da mesma forma como eu estou no cinema. Que inclusive aí no caso é justamente abstrair esses outros acidentes de pessoas que estão compartilhando aquela experiência, mas a minha experiência no cinema é muito mais imersiva. Tanto que aquele clássico, você senta às vezes num lugar assim completamente merda, assim, olhando pra cima, né, no torcicolo, mas chega lá no momento que você abstrai aquilo, seu cérebro não sei como consegue ajeitar a porra da tela. Não, eu concordo, eu tô falando assim por pura rabugice mesmo, mas eu de fato não dispenso a oportunidade de pode ser uma coisa diferente também. Especialmente aqui o Odeon, eu gosto de ir no Odeon, tu gosta de lá? Eu ia quando eu existia ainda. Exatamente. Aquelas cadeiras super confortáveis, né? A sala ampla. Antes do Coronga. Mas preço bom, né? Também. Ali eu gosto de você gosta disso, é uma experiência, tipo, você põe na mão do artista e você não tem... E hoje que ficou assim uma coisa banalizada... Tem uma coisa do cinema que é legal, quando o filme ele traz esse elemento assim, de catarse, que é maneiro quando o público reage, né? É maneiro você estar num ambiente assim, de tipo, a galera meio reagir e tal, e você tá ali, caralho, vivendo aquela porra, que é uma coisa que você não vive quando você tá sozinho dentro de casa assistindo, né? Aqueles comentários. Fala uma vez que não, Missão Impossível, eu não tava, mas falando isso. Tinha a cena que o cara, sei lá, dá uma cambalhota com a porra da moto, fazendo jarada. O cara falando isso assim, caraca, igual a minha avó. Aquelas vazias. Ai, ninguém aguenta. É muito...
Essas porras são maneiras, né? Aquilo é uma esculhambação no filme, porra. Não dá, né? Tipo, alguém tem esse senso de ridículo, né? Não vendo esses filmes, porra. Mas no caso do cinema, por exemplo, a gente tem que estar meio aberto, porque é isso, Porra. né? Ficção, não é? Não pode ser, que eu não tenho, era... Já contei a história do Rei Leão aqui? Não, quero ver. Pô, Rei Leão, fui ver lá no cinema de Campo Grande, ficava na frente da estação de trem. Cinema de rua, que naturalmente depois virou Universal. 1993... Naturalmente virou Igreja Universal. Em 1993, quando foi lançado o Rei Leão, a primeira versão em desenho, não essa coisa aí, esse documentário National Geographic com os bichos falando, que é um negócio... Não, e os bichos que não tem cu, nem buceta, nem pau, não tem. Não tem. Não tem. Pô, o leão do Lions, lá de Lumière, tem um rabicó lá. Você vai olhar lá, o leão que fica naquela praça lá, de Lumière, tem. Aí, cara, aí o pai do Simba... Aquela cena que o pai do Simba tá morrendo. Tava eu, meu irmão e minha mãe. Aí o pai do Simba vai fazer aquelas clássicas últimas palavras assim. Aí fala, Simba, meu filho. Aí vem, tchá, 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 o trem passando, né? Aí meu irmão foi, mãe, o que ele falou? Tchá, 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 tchá. Ela também não ouvia, etc e tal. Até hoje eu não sei o que o pai do Simba fala pra ele quando ele morre. No momento da morte. Da morte, porque o trem passou. As últimas palavras, As últimas palavras do pai pra do você Simba. foram tchá, 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 tchá. Não. Simba, meu filho. Tchá, 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 tchá. Até hoje não sei. Nem minha mãe, nem meu irmão, diga esse passagem. Então tá aí um bom exemplo de como a forma influencia isso. Com certeza. Bom. Agora, só pra fechar, tipo, Ah. já tá grande pra caralho. Eu queria dar um exemplo que nós já conversamos aqui, que tô com vontade de mijar pra caralho. Em que medida, diante de tudo que nós falamos, porque tudo teve uma enorme consistência, que determinadas formas produzem certas reações. Por exemplo, a escala de tons inteiros. Toca aí a escala de tons inteiros. Pô, caralho, me fudeu no piano é Dá foda. aqui, então vou tocar aqui. Ó, escala de tons inteiros. Você já deve ter ouvido isso aqui já. Ou seja, aquele barulhinho quando a pessoa está imaginando, lembrando alguma coisa, Sonho, né? sonho. É. Aí eu te pergunto, como nós já falamos aqui, pergunta retórica. Por que as pessoas associam isso a ideia de sonho? Isso eu acho que foi uso. Isso você acha que foi uso? Isso eu acho que foi uso. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que existe um aspecto psicológico, biológico, assim, que, tipo, determina isso. Que, porra, tocar tom atrás de tom faz com que a gente associe naturalmente a uma ideia de sonho, de flashback também, né? Tem essa coisa. Isso aí eu acho que foi uso cinematográfico mesmo. Beleza. Tem a explicação, tipo, porque essa é uma escala que você como músico, que eu vai saber, é uma escala pouco usual, culturalmente nós não estamos acostumados a ouvir isso, então Sim. serve para... Mas a pergunta que eu já tinha feito uma vez mas por que esse tipo de escala conseguiu se tornar um clichê? Tá entendendo? Isso é uma ótima pergunta. Por que essa? Foi simplesmente porque da primeira vez que o cara que foi usado esse recurso. É verdade. Né? Porque funcionou tão bem, né? Por que funcionou? É. A ponto de se tornar um clichê. É verdade. Por quê? Isso é difícil de responder, Isso é verdade. difícil de responder. É. Exatamente. Por que será? O Dali falava isso. O primeiro homem que comparou uma mulher com uma rosa era um gênio. O segundo era um idiota. Ou seja, você ainda fala assim, tem ideias que são muito boas, as comparações são muito boas, e justamente porque elas são muito boas, elas se tornam clichê e mesmo, perde, né? Perde. Mas, Perde o caráter genial, né? Porque já ficou batido, né? Assim, Agora, por que especificamente isso? Esse é um troço que eu só tenho que só me responder, fazer uma pesquisa histórica. Será que foi o primeiro cara que com aquela imagem
tremulante, né? E isso, porra, e isso embaçada, né? Uma coisa assim. Mas a mesma forma você tem que explicar por que os outros, né? Será que teve algum momento esse recurso foi usado que causou tanto impacto que todo mundo começou a imitar, né? Por exemplo, tipo, como tem os clichês musicais, aquela coisa, sempre quando alguém está querendo ter uma ideia, as pessoas põem para tocar aquele trecho do Assim Falou Zaratustra por causa do 2000, né? Tum, 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 tum. Mas é porque a ideia, não é provavelmente a música associa a ideia, porque a imagem no filme, e isso aparece tantas vezes, é tão impactante que isso começou a ser parodiado e hoje as pessoas ouvem e conseguem fazer associação, talvez sem nem saber. Não tem a primeira referência. Exatamente. Agora, essa da escala de tons inteiros, eu realmente queria saber por quê, né? Será que foi realmente o primeiro uso assim, e isso causou tal impacto, caraca, olha só, olha, até porque é diferente? Ou se tem algo mesmo sonhático, como diria. Mas é engraçado, assim, como existe a outra escala também, que é a de... Não, ai, caralho, qual é? Qual que é? Eu não vou lembrar agora. Depois de beber cerveja aí, já não lembro mais. Mas é porque tem uma que também está associada à ideia de morte. Assim como tem essa, que está associada à ideia de sonho, de flashback, essas coisas, tem uma também que está associada à ideia de morte. Coisa sombria, assim, não sei o quê. E tem uma jogada de que... Caralho, qual é, bicho? Eu não lembro. Eu acho que é alguma que ficou popular através do Liszt, não sei. Vai lá no banheiro. Vou lá no banheiro. Enquanto isso você vai falando. É da Marcha Fúnebre? Eu não, porque a Marcha Fúnebre é do Beethoven, né? Enfim, mas aí tem uma escala que é associada a essa ideia de morte, né? E aí é difícil conseguir saber a mesma coisa, né? Se de fato, quando tocaram essa escala pela primeira vez, a gente já conseguia identificar esse aspecto, ou se foi pelo uso, né? Essas coisas são muito, muito difíceis de responder, né? Porque a gente não tem... Primeiro porque é difícil saber quando que foi o primeiro uso de fato, que muitas vezes aquilo que a gente tem como registro é porque já tinha sido tão usado ao ponto de alguém depois registrar aquilo, compor uma peça, não sei o que, utilizando aquilo. E segundo porque a gente não sabe o motivo pelo qual a primeira pessoa que usou optou por usar, né? E aí vai ficando... O buraco vai ficando cada vez mais embaixo, né? Agora vamos dar um minuto para os nossos patrocinadores falarem aqui até o Álvaro voltar. Álvaro não aguentou segurar a bexiga. Por acaso você ouviu o que eu falei? Eu, vagamente, assim, dessa dificuldade de você saber se foi do uso primário. Por exemplo, bota aí, ó, a escala associada à morte. Escala musical associada à morte. Suicídio, que a escola pode fazer. Caralho, nada a ver. Exercício sobre Alfonso de Guimarães. Não, tu botou escola associada à morte, cara. É escala musical. Bota musical, papá. Escala musical associada à morte. A morte tecida em notas musicais. REC em formato musical associado. Ré menor? Acho que é a porra do hacking, né? Isso aí, só papo furado. Depois eu vou ver com calma. Né? Vamos procurar num idioma menos boçal que o nosso. Death metal! Acho que não vai achar, não. Depois eu tenho que ver. Mas enfim, tem essa jogada, né? E aí, como você acabou de falar, tipo, será que tipo, o cara, quando ele usou... É porque a gente começou a ter acesso a isso depois que alguém usou formalmente, né? Uma música escrita, não sei o que e tal.
E sei lá, provavelmente colocou um título ou então tinha um texto que fazia essa associação, né? Mas por que ele escolheu? A mesma jogada dessa aqui, né? Não, e porque funcionou. Porque funcionou, exatamente. Não só porque escolheu, É. porque provavelmente outros artistas escolheram para exprimir aquilo e não pegou. Não pegou. É. Porque eu entendo, por exemplo, da escala de tons e dedos, essa lógica. Porque é uma escala, pouco usual. Tipo, não é costumeira. Então ela já dá a ideia de algo diferente, que tem essa ideia do sonho, que você está indo para outro lugar. Mas por que essa em específico? Porque tem bilhões de outras escalas que são diferentes, né? Será que ela tem... Não sei qual que é a... É difícil, né? É difícil. É. Para aquele lance que tem quando o cara quer fazer a piada e faz... que é para marcar. É porque de fato parece que está marcando algo mesmo, né? Tipo, o final de um período, né? A bateria faz... Tá, aqui o... Fechou. Foi o desfecho, né? Tá, né? É. Tipo, como um final de um... Mas aí você volta. É um uso, mas esse uso é fundamentado em quê? É. Por que quando aconteceu ele funcionou tão bem que... Funciona. E aí ficou. Realmente é difícil. Realmente é difícil. É. Explicaremos isso... Quando nós explicaremos? Nunca. Assim como nada que a gente explica. Bom, pra basear, esse foi um episódio... Bom, com ideias tiradas do fundo do nosso brioco. Mas isso eu achei até mais... Não, a discussão é excelente. O problema é que é um tema que não se tem resposta, né? Talvez seria o caso de ter um psicólogo, de ter um... Chamar o Steve Pinker, o canadense lá que escreveu sobre o Kiki Boba. Isso, boa. Aqui, seria interessante. Acho que ele vai querer, né? Vai, com certeza. Então sobe aí a hashtag, ó, Steve Pinker no Malazar. Com certeza vai chegar nele, ele não vai resistir. Aí ele vai ouvir todos os outros episódios em português, ele vai falar, nossa, é aí que eu quero participar. Ele escreve sobre música também. Então aí, Steve Pinker, Malazar. É isso aí. Valeu, Cercadinho. gente. Você quer deixar um recado aí? Eu tô vendendo um Chevette 1964. Porra, cara, tá foda. Não desencalha esse Chevette, não. 1964, semi-usado, álcool. Qual a cor? Bege. Bege? Bege. A cor moderna. Sim. Cor de calcinha de vó. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.